Como é que vai? Tudo bom? Muito bem. Como é que tá o Rio de Janeiro? Olha, o Rio não sei, porque eu estou 3 semanas em Santos, na casa da professora Helena Octaviano. A gente está tocando a MLO. Não dá para parar, né? As aulas não pararam. Pelo menos no ambiente virtual. Muita coisa nova, muito curso para ser disponibilizado. Então, não deu para parar. Acabei largando o meu querido Rio de Janeiro. Estou em Santos. Olha lá, onde eu estou. Oh, que visão. Uma visão muito boa, viu? Muito boa essa visão. Nós aqui em Lagoa também estamos com uma visão muito boa também do mar. Pena que não podemos ir todo mundo para a praia, mas... Você sabe que eu sou fã de Maragogi, né? Eu acho o lugar mais lindo do Brasil. Nossa, Maragogi é maravilhoso mesmo. É o Caribe brasileiro, né, doutor? Exatamente. Doutor, eu gostaria muito de agradecer, tá? Por essa live de hoje. A doutora Eliane Ottaviano, eu conheci a história dela através do livro, que foi na Espanha um tempo, e vi, né, e me apaixonei pelo direito marítimo. Não sei, tenho que aprender muito, mas muito obrigada. Eu sou a Ala Jose, eu estou presidente aqui da LACEJUC, que é uma liga acadêmica de métodos conceituais de conflitos aqui do Centro Acadêmico Universitário, SESMAC. Né? E nessa liga nós temos como coordenadora a nossa advogada e coordenadora e professora, a Zelinda Pinheiro, que é onde nós nos sustentamos, e a professora Sônia Luzimeia também. E temos a doutora maravilhosa, que nos ajuda em tudo. Né? Nós temos o Sejusc aqui, que é onde utilizamos tudo para mediação. E eu gostaria muito de agradecer ao senhor. Seja muito bem-vindo. E através da doutora Cosmélia, que ela está fazendo, é uma advogada maravilhosa e nossa colaboradora, né? Através dela, o senhor está aqui hoje. Ela acabou de entrar, a doutora Cosmélia. A nossa coordenadora também, a Zelinda, acabou de entrar. Boa tarde. E é uma honra o senhor e a doutora Eliane aí próximo, já que vocês estão tudo junto aí trabalhando, porque a gente não pode parar, né? Ela está aqui ao meu lado. Remotamente, mas não podemos parar. Não dá, não tem como. Ela está aqui ao meu lado, depois eu vou pedir para ela aparecer um pouquinho aqui para falar para vocês alguma coisa. Tá? E pessoal, fique atento aí que a gente vai bolar um sorteio também, uma postagem aí para quem está participando aqui, tá? E vamos abrir também ao público geral. E primeiramente, quem agradece sou eu, tá? A oportunidade de estar falando daquilo que eu não considero nem trabalho, que é a coisa que eu mais amo, que é o direito marítimo e portuário, tá? Cosmélia, muito obrigado por ter feito essa intermediação, tá? Cosmélia é uma pessoa maravilhosa, uma advogada excepcional, amiga de um grande amigo meu. Quando eu soube aí da proatividade dela, já capturei para ser nossa coordenadora em Maceió, né, Cosmélia? Então, para quem não me conhece, primeiro de tudo também, Maxwell, você é uma autoridade em assuntos portuários. Muito obrigado por estar aqui dispondo do seu tempo de sexta-feira para poder estar acompanhando. Meu amigo, muito obrigado mesmo. Vamos lá. O senhor é advogado, né? Exato. É diretor também da Maritime Law Academy, não é isso? Exatamente. A pronúncia está certa? Meu nome é Marcelo Mata, eu sou diretor da Maritime Law Academy, tá? Sou advogado também, membro da Associação Brasileira de Direito Marítimo, do Instituto Ibero-Americano de Direito Marítimo. Tenho alguma experiência aí de alguns aninhos aí trabalhando por armadores em assuntos de direito marítimo, agora também trabalho para carga. Minha vida está uma loucura nesse sentido. E eu me propus aqui, como é uma proposta também de uma união da gente aí, que a Cosmélia arbitrou, de falar um pouquinho do que seria a advocacia marítima, do que é. Porque quando eu comecei nessa área, o pessoal nem sabia, nem conhecia. Na minha faculdade, por exemplo, não tinha. Eu fui conhecer sabendo da existência do Tribunal Marítimo, um desafio que me foi feito de entrar na área por um capitão de longo curso. Fui estudando, conhecendo, me encantando pela área, me apaixonei. E já se vão alguns anos, aí, quase 10, eu estou na área atuando, já passei por escritórios grandes também, de direito marítimo. Advoguei para o P&I, né, que são os clubes de mútuo dos armadores.
E eu quero passar para vocês um pouquinho aí do que é, nas áreas de atuação, o que o advogado pode atuar dentro do direito marítimo. Vou procurar falar de forma um pouco ampla, mas pouco aprofundada, porque é muita coisa, a gente tem 1 hora mais ou menos. A doutora Giovana Vanderlei, ela está aqui também. Ah, Giovana, incrível. Raquel, minha amiga. O direito marítimo, doutor, é muito amplo, né? É muito amplo, é muita coisa, e é pouco conhecido. Exatamente. É pouco conhecido nessa seara. E assim, o senhor, como preferir? O senhor explica e deixamos um tempinho para perguntas, ou nós podemos interrompê-lo para perguntas? Porque aqui nós temos um chat e um WhatsApp da Liga que está bombando as questões aqui, muitas perguntas. Sério? Que bom. Fico muito feliz. Então, muito... fica à vontade. Se nós podemos interromper, ou o senhor explica e depois a gente pergunta. Ah, como for melhor. Eu prefiro ir expondo alguns pontinhos aqui. Tem uns 250, brincadeira, mas tem bastante coisa. Eu vou tentar... Eu costumo falar um pouco rápido. Se quiser interromper também, falar para repetir, fazer alguma pergunta, fique à vontade, tá? Não tem nada disso, não. Primeiro, direito marítimo, tá? A primeira coisa que a gente tem a falar do direito marítimo é que é um ramo autônomo. Ele não é vinculado a nenhum outro ramo. E eu me atrevo Estou ouvindo. Voltou? Voltou, tá ouvindo? Perfeitamente. Então, se você pegar a doutrina do Rubem Requião, todos os grandes advogados, doutrinadores de direito empresarial e comercial reportam ao direito marítimo para explicar o que é o direito empresarial e o direito comercial. O direito marítimo foi que instituiu praticamente todas as regras comerciais, título de crédito, seguro, frete. Isso vem desde Hammurabi, mais de 2000 anos antes de Cristo, é muito antigo realmente. E é um ramo apaixonante que ele envolve muito também os costumes internacionais, sabe? O costume aqui, no direito marítimo, a palavra às vezes e a prática reiterada vale muito mais do que lei, até porque a gente está sempre flertando com o direito internacional. 92% das cargas no mundo são transportadas por navio, das mercadorias, né? E para transportar esse aporte tão grande de material, a gente precisa de regras específicas, de conhecedores específicos da área, e é aí que entra o advogado do direito marítimo. Ele vai sempre flertar com o direito comercial, com o empresarial, com o administrativo, com o internacional para caramba, com tratados internacionais, direito civil na veia. E eu até costumo brincar, o advogado do direito marítimo, ele não é só advogado. Ele, às vezes, ele é um administrador, ele é um cara com uma visão dinâmica. E quando o navio explode, você é o cara do seguro, às vezes, você tem que contratar a empresa que vai fazer a limpeza do óleo, você tem que indenizar quem sofreu dano, tem que falar com o pescador que não vai pescar mais. Então você é um cara que vai atuar em vários campos. Então é um ramo muito dinâmico e ele é tão apaixonante, tanto por isso também. A gente vai falar também das outras vertentes, direito ambiental marítimo, direito do trabalhador marítimo, que a coisa toma uma proporção e vem crescendo cada vez mais. É muito interessante que se aprofunde nessa área e tenha esse conhecimento especializado. Porque, sinceramente, é algo ordineiro, a gente vê sempre que advogados que não têm o conhecimento no direito marítimo, às vezes não conseguem um bom desempenho no processo por não conhecer o linguajar, as regras, os costumes, não conseguem impor para o juízo aquilo que eles querem. As ações do direito marítimo, existem ações do direito marítimo específicas. Ratificação de protesto marítimo, avaria grossa. Quem não conhece isso, se enrola. Avaria grossa, por exemplo, se você pegar responsabilidade civil e comparar com a avaria grossa, você acha que a avaria grossa não se aplica no Brasil. Mas não, se aplica, está no novo CPC que não é mais novo, né? Então, esse tipo de conhecimento é fundamental para que você tenha um bom desempenho. O Brasil tem 17 mil quilômetros de área navegável por portos em todos os estados. Entendeu? A gente tem um potencial incrível, muito pouco explorado. A cabotagem, por exemplo, que é a navegação de cabo a cabo, né, de porto a porto, dentro do território, dentro da mesma soberania, ela no Brasil é muito pouco explorada.
O governo agora está tentando impulsionar, então novos rumos aí vão ser dados nesse sentido. Então, novos especialistas bons, pessoas antenadas aí com bastante estudo, vão ser fundamentais nesse momento. Tá? Acho que eu falei bastante já, né? Desculpa aí. Vamos começar. A primeira, acho que o mais interessante para eu falar para vocês no começo é falar para quem vocês podem trabalhar, quem são os clientes de vocês, quem vai contratar você, advogado do direito marítimo. Tá? A primeira figura é a figura que eu sou apaixonado, que é a figura do armador. Eu sou o cara que defende o armador porque é o cara que pega o seu investimento, constrói uma embarcação, afreta, compra, se aventura nesse marzão aí, entendeu? E transporta as cargas. É o cara que está na linha de frente para movimentar toda essa roda aí que você vai ver nos próximos passos. Então, são várias especialidades de armadores, não é isso, doutor? O armador, na verdade, ele não é a figura do proprietário, tá? As pessoas às vezes se confundem muito. O Tomário Povia, ex-diretor-geral do ANTAC, muito obrigado por estar aqui na live. Não sei nem o que te dizer, você é um amigo, uma pessoa excepcional, um profissional de ponta. Muito obrigado por estar aqui também. O armador é o cara que ele vai aprestar a embarcação. O que é aprestar a embarcação? É o cara que vai pegar a embarcação, vai falar, eu vou desenvolver uma atividade econômica com esse barco. Tá? Às vezes ele pega de um proprietário, ele afreta, que é como se fosse alugar, né? Então ele vai pôr esse barco para navegar. É o cara que, como eu falei, movimenta toda essa cadeia. A professora passando aqui, ó. Doutor Mário Povia está aqui, professora. Beijo a todos. Boa tarde, professora. Honra dessa audiência maravilhosa e obrigada, minha querida, por essa oportunidade. Eu não sabia que você já me conhecia. Sim, é uma honra. Já. Outro dia uma amiga falou se existia vademécum marítimo. Eu falei, existe. Procura no site da doutora Eliane Ottaviano que você vai saber. Falando do seu vademécum. Ah, é verdade. Ela está aqui com a gente. Obrigada. Obrigada. Tchau. Obrigada, doutora. Então, a primeira figura do armador. Como que eu posso atuar para o armador? Eu posso ser o advogado da empresa que vai fazer a armação desse barco. Tá? É muito comum eu ser o advogado interno da empresa. Eu posso ser o terceirizado, que vai prestar os meus serviços para esse armador em eventuais acidentes, eventuais fatos, também numa gestão regulatória do barco. Tá? Depois a gente vai falar sobre isso um pouco mais. Eu posso trabalhar para a figura da carga, porque o barco vai transportar, a embarcação, o navio, a plataforma de petróleo, a sonda, o que seja, ela transporta uma carga, tá? Muitas das vezes. A UFPSO ele não só extrai, ele também transporta, ele também produz, ele distribui. Então a carga tem uma figura muito importante. Há um eterno embate entre a carga e o armador, né? Parece que às vezes os interesses são conflitantes, quando simplesmente, principalmente quando acontece um caso de avaria. Então, normalmente quem advoga para carga não advoga para armador, é uma divisão assim que existe no Brasil ainda, mas que tende a diminuir, porque eu não posso restringir minha atividade a só o armador. Tá? Eu posso atuar no campo do seguro. Eu tenho seguro desde o seguro da carga ao casco e as máquinas da embarcação, uma modalidade de seguro de casco e máquinas. E eu tenho uma figura que não é seguro, tá? As pessoas confundem muito, se chama P&I, Protection and Indemnity, que é uma espécie de mútuo, tá? Que foi criado na época do Lloyd, em Londres, em que os grandes armadores e proprietários de embarcações viraram e falaram, olha, a gente explora uma atividade de potencial risco, tem muito dinheiro envolvido, vamos supor que meu barco naufrague, eu posso perder a minha empresa. Então, mensalmente, eles combinaram de constituir um fundo para que, caso acontecesse alguma avaria, algum acidente grave, um dano a terceiro, esse fundo é acionado para indenizar quem quer que seja e manter aquela empresa, membro daquele grupo operando. Então é uma figura interessantíssima do mútuo, no Brasil é muito pouco aplicada. Agora está surgindo o mútuo para as figuras das associações de proteção veicular, tá? Que é uma espécie de mútuo também, não é um seguro de carro, tá? É uma associação. A gente tem isso na navegação desde a época do Lloyd. Temos 13 grandes clubes de P&I no mundo, todos eles se reúnem no que a gente chama de ID Group, que é o International Group,
tá? Esse International Group é o que dá a chancela para você ser um clube de P&I e proteger todas as embarcações, os terceiros e quem quer que seja. Hoje, praticamente toda empresa séria tem embarcação, empresa séria que opera no apoio marítimo, navegação portuária, enfim, petróleo principalmente, todas têm suas embarcações cadastradas no clube de P&I, são membros do clube de P&I, tá? Eu posso trabalhar para o operador portuário, porque não é porque eu sou porto que eu não tenho que conhecer o direito marítimo, tá? Porque eu estou sujeito à embarcação, o porto recebe a embarcação. Então, se uma embarcação colide com o meu terminal, eu tenho que saber o que fazer. Eu tenho que saber fazer um arresto marítimo. Eu tenho que saber colocar esse barco arrestado para que o sujeito, o armador, me pague, me indenize e fale, olha, me dê uma carta de garantia, pelo menos, para poder liberar a embarcação e ter aquele meu prejuízo que eu suportei automaticamente indenizado, tá? Então, o advogado também pode atuar nessa área para o operador portuário. Estaleiro, construção da embarcação é um processo extremamente complexo. Vai desde o projeto, tá? Vai desde a certificação do projeto, porque uma embarcação ela vai carregar vidas. A gente chama de vidas e fazendas de bordo. Fazendas de bordo seria carga, enfim, tudo que vai na embarcação. Então, para eu poder construir essa embarcação, eu tenho uma série de procedimentos de certificação. Aí entra a figura das sociedades classificadoras, tá? Que são sociedades que o autoconhecimento de engenharia que vai falar esse projeto de embarcação vai funcionar, é seguro. E também tem um advogado da certificadora, que trabalha lado a lado com o engenheiro. Tem uma vida ali, os dois vão junto para tudo quanto é lado. Acho que o cara vê mais o engenheiro do que a própria esposa, muitas das vezes. E não é brincadeira não, é verdade. Mercado de óleo e gás. Não é porque o óleo e gás é movido por plataforma que ficam praticamente estacionárias lá que não tem que ter conhecimento de direito marítimo. Não. Plataforma é embarcação. Há uma discussão sobre a natureza quando a plataforma está parada, se não está, enfim, mas a plataforma é uma embarcação, está sujeita a registro, está sob a égide da Marinha do Brasil, entendeu? Então tem uma série de procedimentos para poder colocar essa embarcação, essa plataforma operando, e eu preciso não só do advogado de óleo e gás, que analisa na maior parte os contratos de óleo e gás, mas eu também preciso de um advogado maritimista para poder fazer a minha regra de tonelagem, colocar a tonelagem, que a gente chama de tonelagem, as embarcações, né, que vão agregar, enfim, eu vou colocar na minha atividade de óleo e gás. Então eu preciso de um advogado maritimista, porque eu estou conduzindo uma embarcação, estou com a gestão náutica e comercial de uma embarcação, tá? E, vamos lá, um mercado muito bom também, que agora vai dar um boom enorme, que é o do descomissionamento de plataformas de petróleo. O que é isso? A plataforma ficou velhinha, não compensa eu manter aquele custo lá. Então eu preciso de um camarada que vai fazer toda a gestão de desmonte dessa plataforma, que é uma verdadeira cidade. Tá? São peças caríssimas e existem regras, existe tratado internacional, o Hong Kong, que tem várias regras para os países que vão ter o selo verde de descomissionamento. O Brasil está tentando, não sei se vai conseguir. Tá? E, basicamente, esses aí são os seus clientes e a gente nem começou a falar de negociação e arbitragem. Tá? Marcelo, tem o campo de trabalho no direito marítimo e como que eu posso atuar no mercado para essas pessoas que você me falou aí, me listou. Fala, Josi. Primeiro, regulatório. Nada vai funcionar sem o direito regulatório, tá? Doutor Mário Povia aí, que foi diretor-geral da ANTAC. Para eu ter uma empresa que opere embarcação no Brasil, tá? Eu tenho que construir uma empresa brasileira de navegação, uma EBN. Eu tenho que conhecer de cabo a rabo a instrução normativa número 5 de 2016 para eu poder colocar a minha empresa, tá? A minha empresa que eu registrei na junta comercial, eu vou ter que fazê-la, torná-la uma empresa brasileira de navegação com a autorização, a outorga de autorização da ANTAC, que é a Agência Nacional de Transporte Aquaviário. Fora isso, eu tenho uma outra etapa regulatória que eu tenho que ter o certificado de armador do Tribunal Marítimo. Vamos falar do Tribunal Marítimo também logo mais. Então, eu tenho que ter a Marinha falando, você pode armar uma embarcação, tá? Então, essa parte regulatória, tá? Eu vou ter o meu estaleiro, eu tenho que ir em IBAMA, eu tenho que ir nas secretarias de meio ambiente para poder ter a minha regulamentação, né? Então, o direito regulatório ele é muito, muito amplo, cheio de detalhes no direito marítimo. Então, não dá para fazer
for um advogado que não tenha conhecimento disso. A empresa vai se embananar. Tá? Regulatório, Tribunal Marítimo, por exemplo, embarcação. A embarcação tem que ser registrada. Tá? Tem que ser registrada perante a autoridade marítima. Se minha embarcação, estou falando toda embarcação, até uma canoa que navega no Rio Amazonas, ela tem que ter o seu registro, tá? Na autoridade marítima, no caso, a gente divide em duas formas, tá? Existe uma fórmula, um cálculo, tá? Da engenharia que calcula a arqueação bruta. Eu levo em consideração a estrutura toda da embarcação. A embarcação que tem abaixo de 100 ABs, ela vai ser inscrita, tá? Nas capitanias dos portos, que são os órgãos da autoridade marítima deslocados para fazer toda essa gestão nas chamadas jurisdições administrativas. Tá? Eu não gosto de falar jurisdição porque lembra juízo, e não é, tá? É administrativo. Beleza? Fora isso, as embarcações que superam as 100 ABs, as embarcações grandes, eu tenho que fazer o registro delas no Tribunal Marítimo. O que é o Tribunal Marítimo, Marcelo? É o órgão administrativo no Brasil vinculado ao Poder Executivo, tá? Que vai prezar pelo esse transporte todo, pelas águas interiores e do mar. Tá? Então, toda embarcação acima de 100 AB tem que estar registrada no Tribunal Marítimo. Tá? É o órgão que vai analisar aí se essa embarcação pode ser colocada ao mar, enfim, porque quando der problema, é ele que vai julgar o acidente ou o fato da navegação. Ele vai fazer o que a gente chama de jurisdição externa, administrativa, que é de punir. Falar, comandante, você não conduziu bem a embarcação, eu vou te aplicar uma punição. Eu não gosto quando eu brinco com isso, eu não gostava quando eu via. É como se fosse uma espécie de Detran do mar. Entendeu? O Departamento de Trânsito. Não gosto disso, mas, enfim, funciona dessa forma, tá? Tribunal Marítimo é um órgão composto por 6 juízes técnicos, tá? Ele é um órgão do Executivo, ele não é da Marinha, é um órgão do Executivo, é um órgão civil, tá? Que vai prezar pela navegação no Brasil. São 6 juízes técnicos, cada um especialista em uma área da navegação, tem um especialista em armação de embarcação, tem um especialista em direito marítimo, tem um especialista em direito internacional público e privado, que é o Dr. Marcelo Davi Gonçalves, nosso coordenador da MLO, nosso professor também, um cara maravilhoso. Tem também um capitão de longo curso da Marinha Mercante, porque a Marinha se divide em Marinha Mercante e a Marinha de Guerra. Tá? Então tem um capitão de longo curso, eu tenho um engenheiro naval da Marinha de Guerra, que é o cara que sabe cada estrutura de uma embarcação até o seu parafuso. E eu tenho também o capitão de mar e guerra, que é o cara da Marinha de Guerra, que navegou pelo mundo inteiro, tá? E esses 6 juízes, eles vão julgar os acidentes e fatos da navegação, tá? E existe um almirante da Marinha indicado para ser o presidente que vota em caso de desempate. Este é o Tribunal Marítimo, que julga os acidentes e fatos da navegação, tá? E também mantém o registro, tá, de propriedade das embarcações, o registro dos armadores no Brasil, todo é feito no Tribunal Marítimo, perfeito? E também ele é o órgão que registra os ônus. O que são os ônus? Eu posso fazer a figura estranha, hipoteca marítima. Por mais que a embarcação seja um bem imóvel, recai sobre ela uma hipoteca, uma alienação fiduciária. Então o Tribunal Marítimo ele vai manter esse registro. Então se eu estou executando um camarada lá, eu sou um trabalhador, eu sou advogado de um trabalhador que não teve suas verbas pagas e eu quero saber como alcançar algum dinheiro daquela empresa. Eu vou no Tribunal Marítimo, esse cara aqui, ele mexe com embarcação, me diz aí o que ele tem. Eu acho embarcações, eu vou unir no meu processo e vou executar. Então aí, interessante saber, ter esse conhecimento, entendeu? E também se você sabe que o cara tem um dinheiro lá, o cara gosta de lanche, tem uma casa em uma área assim, você vai na Capitania do Esporte, você pede expedição de ofício para a Capitania do Esporte, para saber se aquele sujeito lá que está te devendo tantos R$1.000, tem um barco para você poder executar, entendeu? E normalmente, quando bate no barco do cara, ele paga. O barco é a paixão da vida do cara, entendeu? Então, basicamente é isso, tá? Marcelo, é só isso? Não é, tem muito mais. Justiça estadual. Meu barco abalroou um outro barco, meu navio abalroou outro navio. Ação indenizatória. Eu vou entrar na justiça estadual, tá? Vou falar, meu camarada, paga aqui o que você me deve.
preciso esperar a decisão do Tribunal Marítimo, porque o Tribunal Marítimo, eu te falei, ele é um órgão que vai analisar todos os acidentes e fatos de navegação, ele vai emitir um acórdão, esse acórdão ele funciona como uma espécie de prova que migra para o processo judicial, ele tem um lastro, eu não posso falar probatório porque ele não é uma prova, mas ele é uma decisão, um ato administrativo, uma decisão administrativa que induz a um raciocínio lógico, tá? Então, eu preciso esperar que isso seja julgado na esfera administrativa? Não, não. Embora a lei fala que o processo, a lei do Tribunal Marítimo, que é 2.154, fala que o processo judicial deve ficar parado, aguardando, essa suspensão é de 1 ano, tá? Então eu não preciso esperar o Tribunal Marítimo para adentrar com a ameaça indenizatória na Justiça Estadual, não preciso mesmo, tá? Fora isso, na Justiça Estadual tem ação de ratificação de protesto marítimo, eu vou ter a varia grossa. A varia grossa é um mecanismo que não tinha até o CPC 2015, estava no Código Comercial e tratados internacionais, funciona da seguinte forma: eu sacrifico a minha carga para salvar o meu barco e as pessoas que estão nele. Eu entro na Justiça Estadual para fazer o rateio dos prejuízos. Então eu também atuo na Justiça Estadual para isso. E tudo que envolve embarcação, dentro da competência da Justiça Estadual, o advogado maritimista vai atuar na Justiça Estadual também. Na Federal, vai. Porque na Federal eu tenho a questão, muitas vezes, ambiental, por exemplo. O barco, por exemplo, atuei no Golden Miller, foi um navio que vazou óleo na Bahia, Salvador, o navio explodiu. 15 mil pescadores querendo comer o meu fígado perto do Natal, foi lindo. Então, essas pessoas, esses pescadores, todos aqueles que foram lesados, o dono da peixaria, ele vai entrar na eles vão entrar na Justiça Estadual, tá, desculpa, mas o Ministério Público Federal, ele vai falar: Marcelo, essa embarcação fez besteira, eu vou entrar com uma ação civil pública para poder indenizar os prejuízos suportados pelo meio ambiente, que é aquilo que a gente vai deixar, não só aquilo que a gente explora para a nossa subsistência, para o nosso desenvolvimento sustentável, mas é aquilo que a gente vai deixar para os nossos filhos, para os nossos netos. Então, o Ministério Público o Federal, ele vai entrar na Justiça Federal contra esse armador, eu vou ter que saber me defender na Justiça Federal também. Fora isso, também tem as execuções fiscais, sobre todas as questões tributárias que envolvem embarcação, tributo, construção de barco, trouxe uma peça não sei de onde, não paguei o imposto. Ou então eu tenho uma empresa aqui, tem uma empresa lá fora. Eu quero fazer esse barco operar no Brasil e eu quero ter um barco para operar no Brasil, mas eu tenho esse barco nos Estados Unidos. Eu posso trazer esse barco para cá? Posso. Entendeu? Então tem um regime tributário específico para isso, que envolve essa embarcação, que me permite trazer um bem de fora, dentro do mesmo grupo, tá? Então, se eu ficar devendo, não fiz a exportação ficta do meu regime de trazer esse barco para cá, depois vocês vão saber se aprofundando, se forem aluno da MLO, então vão saber mais fácil ainda. Brincadeira. Também é verdade. Eu vou ter execução fiscal desse título aqui, desse tributo que eu não paguei. Então, tem um campo de atuação na Federal enorme. Administrativo, Tribunal Marítimo. O armador fez uma besteira, o comandante fez uma besteira, dormiu, enfim, acertou um iceberg, virou um Titanic 2. Entendeu? Esse cara vai ser julgado. Tudo bem que não tem iceberg no Brasil, né? Vamos imaginar uma ilha, sei lá, que seja. Esse cara vai ser julgado no Tribunal Marítimo, ele vai precisar de defesa. Que às vezes foi um problema no radar, no posicionamento dinâmico do GPS que induziu o cara a erro. Entendeu? Foi uma carta náutica desatualizada, um casco que estava ali que ninguém viu, não estava sinalizado, não tinha uma boia sinalizando, esse cara precisa de defesa. Então vai ter que ter um advogado. Por quê? O Tribunal Marítimo pode aplicar penas severas. As penas pecuniárias são baixas, mas ele pode suspender a carteira de um comandante, de um prático. Ele pode cassar o registro de armador de uma embarcação, de uma empresa, desculpa. Se essa empresa perder o registro de armador, ela não pode mais operar a embarcação. Acabou. Então eu preciso de um advogado para defender essa empresa lá no Tribunal Marítimo, tá? Fora isso, IBAMA, vazamento de óleo, ANP, a própria Marinha do Brasil. A Marinha do Brasil, ela tem processos administrativos interessantes. Ela tem 3 processos que o advogado aqui vai atuar do direito marítimo. O primeiro é por vazamento de óleo. Existe o auto de infração, tá, da lei do óleo, que atribui à Marinha a competência para fazer o auto de infração pela vazamento de óleo. Esse auto vai de 1.000 a 50 milhões a punição. Punição baixíssima, 1.050 milhões.
Então eu preciso defender essa empresa que às vezes estava explorando um poço de petróleo, vazou óleo, a Marinha verificou, ou às vezes a própria empresa informa, porque tem que informar mesmo, e tem fiscal da Petrobras lá toda hora para poder falar, ele fala. Então eu preciso de um advogado para defender essa questão ambiental na Marinha. Estou falando dentro da esfera administrativa, tá? Tudo aquilo que exponha a risco a navegação também tem um auto de infração específico, que é o auto de infração por infringência à lei da segurança do tráfego aquaviário, que a gente chama de LEVSTA, a 9532, tá? Então eu preciso de um advogado para poder defender uma empresa que está sendo acusada de ter provocado um risco à navegação. Por exemplo, o cara está fazendo uma obra na embarcação, entendeu? E não avisou, e estava de noite. Entendeu? E isso provoca um risco. Se o cara está no meio de um canal, por exemplo, ele pode ser abalroado por uma outra embarcação. Então ele vai sofrer essa satisfação e precisa de defesa. E Tribunal Marítimo, que eu já falei também, ANTAC também tem diversos outros processos, tá? E basicamente é isso, eu não sei, eu estou falando bastante, né? Desculpa. E negociação e arbitragem, que aí entra na parte de vocês, que eu acho maravilhosa. Meu perfil, tudo aquilo que eu tento, que eu posso resolver na negociação, eu não quero saber de juiz. Se eu pudesse, eu não tinha Tolkien. Sabe? Se eu pudesse, eu não tinha Tolkien, era na negociação, tá? Eu não estou conseguindo acompanhar as perguntas aqui, deixa eu ver. Eu tô anotando. Tem uma aqui que fala, Lari Cunningham, Lari Cunningham. Ela falou que queria ter a metade do seu conhecimento. Ela queria ter metade, porque ela tem mais que eu, entendeu? Então a cabeça dela é cheia, ela quer ter menos. Nosso centro acadêmico está aqui hoje. Évio, boa tarde, obrigada. E tem outra pergunta dela também. Deixa eu dar uma verificada aqui. Tem uma pergunta interessante aqui de quem? Deixa eu ver de quem é. Ah, Larissa. Lari Cunningham. Lari, basicamente é o seguinte, Lari, a questão de grande escritório. Como é que eu vou atuar? Como é que eu vou ter a captação do meu cliente? Isso é muito interessante a gente abordar também, porque todo mundo me pergunta, cara, isso é um sonho, é maravilhoso, mas eu vou conseguir alcançar esse sonho? Cara, eu não tenho nenhum advogado da família. Entendeu? Eu já fui um dos maiores escritórios da América Latina, e sou diretor da Meló, não tem nada, assim. É no trabalho. Infelizmente, você faz aquilo da sua carreira o quanto você se dedica, o quanto você se esforça. Basicamente é isso. Escritórios grandes no Brasil são muito poucos. Muito poucos. Eu não vou falar que cabem numa mão, tá? 5 dedos. Para não desmerecer os demais. Mas os escritórios que os clubes de P&I, que são quem pagam quase tudo isso que eu te falei, o grosso, o problema, confiam em pouquíssimos escritórios, tá? Daí a necessidade de você ser especializado, de você estudar na área e procurar atuar na área. Mas fora isso, tem muitas outras empresas pequenas que prestam serviços, às vezes, de pintura ou embarcação, que prestam um serviço de agenciamento marítimo, que é o camarada ali que vai fazer vai ser uma espécie de mandatário. É o linha de frente que faz toda a papelada, a regulação da empresa e da embarcação perante as capitanias. Tá? E aí tem advogado também na agência marítima. Também tem advogado na agência marítima. Então, é um mercado enorme, muito valioso, em que, por mais que às vezes eu não consiga ocupar o topo dele, eu consigo me dar muito bem quem está embaixo. As empresas menores e tudo mais. Então, as grandes causas, Larissa, elas normalmente vão envolver clube de P&I. Uma embarcação que abalrou a outra embarcação e causa um prejuízo milionário. Uma embarcação que às vezes colide com um terminal e causa um prejuízo milionário nesse terminal, e é sempre milionário, nunca é R$1.000. Então, eu também, é sério. E fora isso, você conhece muito bem, tem as ações de demurrage, que o camarada demorou a devolver o container na embarcação. O container, na doutrina, ele é parte da embarcação. Ele não é uma caixa. Entendeu? Ele é parte da embarcação. Então, a minha carga chega, eu pego o container, eu tiro a carga, a mercadoria, devolvo o container. Quando eu demoro isso, o navio está esperando, cara. Então, tem uma multa diária, tá? Uma indenização pré-acordada que eu vou ter que pagar. Então tem muito advogado que está muito bem de vida trabalhando só com demurrage. Só com demurrage. Eu conheço vários, entendeu? Então, não é porque você, às vezes, tem que estar no grande escritório. Você vai chegar lá se você se esforçar, você vai ser uma referência, entendeu? Mas o caminho até lá também é tranquilo, você consegue captar seus clientes.
A Lari é exemplo disso, a Lari é um fenômeno, um furacão, ela é nossa coordenadora no Sul, entendeu? A menina em 3 anos está mandando tudo lá, eu tenho que pedir permissão para poder pegar um voo para Curitiba, para poder chegar lá, né, Lari? Basicamente é isso. Tem mais perguntas aí? Marcelo, em relação aos conflitos de interesse, eles podem ser resolvidos na esfera administrativa por meio da mediação ou... Deixa eu te passar uma informação muito agradável. Como eu te disse, são pouquíssimos escritórios no Brasil que atuam nisso. Então, eu não vou estar mentindo se eu conheço todos os advogados. Eu conheço o raciocínio dos advogados da outra parte. São meus amigos. Acabou a pancadaria ali, a gente vai fazer um churrasco no final de semana. Porque são os caras que estão juntos nos acidentes há anos. Entendeu? Então, às vezes, eu conheço o raciocínio do cara. Entendeu? Acontece um acidente, eu já sei que o cara vai arguir. Então, eu já pego e já me antecipo. Então, sabendo do que o cara vai fazer, sabendo do que eu vou fazer, sabendo que a justiça olha, a gente tende a se inclinar para uma negociação, uma arbitragem muito mais fácil, tá? Lógico, a gente tem que abandonar esse espírito beligerante do direito brasileiro. A nossa formação de faculdade é por brigar. Mas acabou, vamos pensar na eficiência, tá? As empresas, elas se conectam, elas fazem negócios. Um processo, às vezes, cria uma mácula numa relação comercial. Então, é muito interessante. A arbitragem, por exemplo, as câmaras de arbitragem marítimas estão bombando. A gente tem o CBAM, que é o CEBAM, do Marchioli, que fez uma live comigo na semana passada. Uma excelente câmara. Tem a da Associação Brasileira de Direito Marítimo, que eu faço parte da associação. E diversas outras câmaras, tá? Em que as empresas acabam, muitas vezes, colocando lá a cláusula arbitral. E isso se resolve dentro da arbitragem. E é maravilhoso, porque é muito mais objetivo, entendeu? E com muito mais lisura, porque um advogado conhece o outro, a gente sabe que até onde a gente pode andar, entendeu? Dentro dos limites da honestidade, da clareza. Então, é muito interessante ter esse papel. Se eu pudesse eu não estou sendo otimista, mas a negociação e a arbitragem no direito empresarial e econômico, financeiro, está evoluindo muito. E o direito marítimo está pegando essa onda do empresarial também. As nossas câmaras estão atuando bastante. Então, sim, essa negociação ela acontece desde o grande acidente, tá? O acidente que envolve duas partes. Ela, às vezes, está numa questão de demurrage, por exemplo. Eu posso resolver isso por negociação. Eu não preciso judicializar uma dívida de 20 mil reais por um atraso de uma devolução de um container. Não, traz isso para negociação. Desculpa, demorei mesmo. Aconteceu um problema lá, meu agente de carga não ficou atento, eu perdi realmente esse prazo. Vamos negociar isso aqui. Ou então minha carga ficou armazenada por mais tempo no terminal de uso privado e eu preciso pagar. E eu não preciso judicializar isso, eu falo terminal. Realmente, eu reconheço, mas a situação está difícil, você sabe que a sua armazenagem também é cara, né? Então vamos chegar no denominador comum. Mês passado eu negociei uma dívida num terminal, assim, estava em 77 mil, a gente pagou 10. Entendeu? Então isso é por negociação. Então. Rápido, né, doutor? É muito mais rápido. Você tem a liberação, você só vai se preocupar depois com a Receita Federal para poder fazer o despacho e acabou. Entendeu? Então, basicamente é isso. Tem uma pergunta aqui da Raquel Lannis. Ela fala: boa tarde a todos, parabéns, doutor Marcelo. E quais os primeiros passos para a regularização da embarcação? Né? O primeiro é tirar o arraiz, né, doutor? Depende, calma. Raquel estudou comigo na faculdade, é uma excelente profissional, trabalha com comércio internacional, e com o doutor Luiz Sobreira, que é uma autoridade no Brasil. Raquel, tenho muito orgulho de você, de ser seu amigo, ter estudado contigo. O primeiro passo é o seguinte: a gente não pode construir um prédio sem fazer as bases, tá? Então, a minha empresa tem que estar devidamente regularizada perante os órgãos, tá, regulatórios no Brasil, perfeito? Então, o primeiro ponto é o seguinte: de que forma vai ser essa aquisição de propriedade da embarcação? Entendeu? É um afretamento, por exemplo, tem a figura do afretamento também, que não é uma propriedade, é um uso, tá? Então, o primeiro ponto, o prisma é sempre olhar Tribunal Marítimo, ANTAC. Tribunal Marítimo, ANTAC. Preenche toda a documentação perfeita, eu submeto, tá? Desculpa, Tribunal Marítimo, se a embarcação for acima de 100 AB. Abaixo de 100 AB, Capitania dos Portos. Normãs. O que são as normãs, Marcelo? Normã é o seguinte: a Marinha, para poder ditar as regras do jogo,
ela se baseou em tratados internacionais e como é aplicado lá fora, e juntou com o nosso direito administrativo e falou: as normas da Marinha para regularização de embarcação são essas. Site da Marinha, Diretoria de Portos e Costas. A Diretoria de Portos e Costas, que a gente chama de DPC, é um órgão de cúpula, que ele fiscaliza, ele atua junto com as capitanias dos portos do Brasil inteiro, capitanias, delegacias e agências. Capitania dos Portos é um braço que atua num território grande, delegacia num território médio, agência num território pequenininho, diminuto, tá? Norma, vai na normazinha lá, o que eu preciso para regularizar meu barco? A lista é exemplificativa, não preciso perder tempo falando de lei 7652 de registro, não, pega a norma da Marinha, tá ali certinho. Acho que até o item 0201 de regularização de embarcação. Tá ali bonitinho, imprimiu. É maravilhoso, entendeu? Você chega pro seu cliente e fala: vou regularizar esse barco, vou registrar, vou fazer essa transferência de propriedade. Pegou aquela listinha ali, cumpre todos os requisitos de documento, você vai fazer seu registro, não tem dificuldade nenhuma. Nenhuma, tá? Não precisa nem ser advogado para fazer isso, tá? Mais alguma pergunta? Tribunal Marítimo também, site do Tribunal Marítimo, toda a documentação está lá. Regularização de barco, vai fazer o quê? Uma transferência de propriedade. Clico lá, todo o meu rol de documentos. ANTAC também faz um serviço maravilhoso para poder regularizar a embarcação. Eu posso acessar ali todos os informativos da ANTAC, a minha empresa, na verdade. Então, as informações são muito claras, tá? Não tem dificuldade nenhuma, não tem mistério nenhum. Em relação ao direito do trabalho no âmbito marítimo, como que se pode fazer a mediação ou a arbitragem no direito marítimo dentro do âmbito trabalhista? Então, eu vou ter que mencionar um dos meus melhores amigos, uma pessoa que eu amo de paixão, que é o Dr. Pedro Calmon, o neto, e o pai também, são pessoas que eu amo. A do nosso doutor Eloata aí também, que atua na área, tá? Primeiro ponto é o seguinte, o trabalhador marítimo, ele não é um trabalhador normal, não estou chamando o cara de normal não, cara. O cara que está numa embarcação, ele não tem o descanso que a gente aqui em terra tem. Entendeu? Acabou minha jornada, 18 horas, eu vou jogar uma bola. O cara, às vezes, ele está numa embarcação, ele faz parte de uma equipe de combate a incêndio. Entendeu? Ele pode ser acionado porque foi ele que fez a manutenção, às vezes, no motor. Entendeu? Então, essa questão de jornada do trabalhador marítimo é diferenciada. Os acidentes que o trabalhador marítimo estão sujeitos são diferenciados. A embarcação sofre influência de vetores físicos, tá? Por ela estar navegando o tempo inteiro. Então isso afeta a coluna do camarada, afeta o humor, o psicológico do cara que às vezes fica 2 meses no mar, entendeu? Então, o primeiro ponto é o seguinte, é entender essa realidade do cara, tá? Do trabalhador, e a empresa gosta do bom profissional. A empresa quer ter o bom profissional, porque a formação, por exemplo, hoje de um oficial da Marinha Mercante demora 7 anos. Então, para eu ter um cara bom, se eu perder aquele ali e eu não vislumbrar outro, entendeu? Vai demorar anos para achar alguém que reponha. Então, a negociação, nesse caso, ela vai funcionar da seguinte forma, expondo todos esses pontos, de acordo com as NRs que falam sobre o trabalhador marítimo, offshore, portuário, entendeu? O primeiro ponto é esse, entender a realidade do seu cliente, entender a realidade também da empresa, do empregador, e fazer o casamento de ideias nesse sentido. Então, é muito interessante, é muito importante que isso seja feito, porque o mercado marítimo é muito dinâmico, e esses caras são altamente especializados, a negociação entra justamente aí, não só para prezar pelos direitos do cara, mas para possibilitar que aquela empresa continue funcionando a pleno vapor. A gente tem um ranking na Marinha Mercante que é até engraçado, né? Os comandantes se orgulham, eu sou um comandante que lucro muito. O que é um comandante que lucra muito? É o cara que está ali, ó, não dá problema nenhum, faz a manutenção do barco certinho, o barco dele está produzindo, entendeu? Então, esse tipo de profissional, ele é bem valorizado, a negociação para ele é perfeita, entendeu? É perfeita, porque o cara é bem tratado pela empresa. Eu nunca vi um trabalhador ser tão bem tratado, às vezes, como eu vejo no direito marítimo, entendeu? Nos ramos do direito marítimo, o cara viaja, tem hotel, come o que ele quiser, tem vale imitação, vale não sei o que lá, é um bom para eles também. Então, é interessante passar isso, né? A negociação foi muito bem para isso. Então, vamos evoluir porque o tempo está indo embora, né? Está acabando o nosso tempo. O senhor quer fazer o quê? Quer fazer o sorteio? O sorteio a gente vai fazer uma postagem, tá? Depois. Eu estou perguntando pelo sorteio aqui. Seguinte, sorteio, a gente vai fazer uma postagem. Printa a tela que você está aqui, a gente vai fazer um linkzinho, a gente vai fazer uma postagemzinha no Instagram,
beleza? Basta seguir a MLO, se inscrever no nosso canal no YouTube e comentar na postagem que a gente vai fazer. A gente vai sortear. O que é, professora, que a gente sorteia? Um curso de Direito Marítimo aí para vocês. Epa! Tá bom? Opa, coisa boa! Vamos lá, acho que tem uma pergunta lá em cima, deixa eu ver aqui. Que falando dos nossos cursos. Falando da MLO, tem que fazer propaganda da MLO? Vamos lá, Direito Marítimo, Portuário, Direito dos Transportes, Comércio Internacional e Logística, Direito Aduaneiro, são nossas pós-graduações, LLM e Lato Sensu, tá? Basicamente é isso, mas temos diversos outros cursos de extensão, tá? E produzimos também cursos em company para as empresas. Nosso campo de trabalho é esse, como MLO, tá? Semi-presencial e EAD, e com coach online, tutoria, enfim, monitoria presencial. A Marita MLO, na verdade, a professora Eliane está aqui, mas eu não estou rasgando cedo dela não, é verdade. A gente criou uma comunidade muito legal de amigos, de professores, nossos alunos acabam virando professores também, e é uma coisa orgânica que se mantém na base da consideração que a gente tem para a figura daquela pessoa que está ao meu lado, tá aqui ao meu lado, e também um pelo outro, entendeu? Vira uma coisa bem legal. Então, nossos cursos basicamente são esses, e muitos outros projetos que a gente vai estar fazendo aí, por isso que eu estou aqui também em Santos trabalhando com a professora. Alguma outra pergunta que vocês tenham selecionado? O senhor falou que de ser bem valorizado, que estava aqui, tinha uma pergunta, é valorizado o advogado marítimo? Sim, é valorizado sim. E falou, quanto ganha? Aí não, aí dependendo de como você trabalha. Vou ter que abrir a carteira aqui, que é isso? Então, o profissional super especializado, ele cria uma dependência do mercado dele, entendeu? Porque não adianta eu contratar um especialista em família para regularizar um porto. Eu não tenho como pegar um especialista em direito tributário para atuar no acidente. Não estou dizendo que o cara vai atuar mal, não, porque o advogado de estudo é um excelente pesquisador, entendeu? Ele tem que ser um excelente pesquisador, e às vezes o cara vai fazer bem, mas você cria uma relação de especialização. As empresas vão pesquisar, vão procurar um cara especializado, entendeu? Infelizmente, o nosso tempo foi muito curto, né? É um tema que é muito extenso para tão pouco tempo mesmo. O senhor sorteia o curso e quem sabe também printa a tela. Fazer o curso também. Printar a tela, tá? Vamos fazer a postagem. Vamos sortear de acordo com os comentários. A comprovação vai ser que comentou no nosso... Seguiu a MLO, comentou no print que a gente vai na postagem que a gente vai fazer, beleza? E se inscreveu no nosso canal, ganhando, mostra o print daqui, mas pega uma foto que esteja legal também, não de boca aberta, não pro lado, que não fica legal não, pessoal. Vê o melhor ângulo, né? Pra mostrar. Muito obrigado. Elis Carneiro é uma autoridade nas questões fiscais, tá? Está aqui presente. Doutora Elias, muito obrigado pela sua presença. Doutora Lídia também, que atua com a Agência Marítima. A Agência Marítima é a figura que eu falei aí, que atua representando as empresas. E muito obrigado por estar aqui também. Professora, quer se despedir comigo aqui? Vamos lá, tem mais alguma pergunta? Tem tempo? Não tem 10 minutinhos ainda. Vamos lá. Não, tem mais uma aqui, que é em relação a como funciona o direito penal e o civil no marítimo, no direito marítimo. E temos 5 minutos. 5 minutinhos para falar de direito penal? A Zoe aqui, ó. Nossa, mais cota. Olha ela. Direito penal também é muito importante. Deixei passar, desculpa. Direito penal tem regras próprias para embarcação, questão de jurisdição, enfim, responsabilidades. A figura do comandante é a figura da máxima importância na embarcação, ele que manda em tudo. Então, crime a bordo, pirataria, tudo isso envolve a questão que a gente chama de direito marítimo criminal. Então, a gente tem direito do trabalhador marítimo, a gente tem direito ambiental marítimo, enfim, todas essas vertentes do nosso querido direito marítimo. Direito penal também é muito interessante, crime a bordo, pirataria, tudo isso, tá? Precisa sim do advogado especializado. E o que mais? Que pena, cheguei no final. Vai ficar gravada, não vai? Vai ficar gravada. Aí a gente manda para o senhor também. Manda para vocês aí. Você para de me chamar de senhor, que eu não sou tão velho assim. O que mais? Tá pergunta aí?
Não, essa aí finalizou, porque foram perguntas que você já foi falando de acordo com as questões. Desculpa aí. Pessoal, o que a gente fala sempre, e é verdade, MLO, eu, professora Eliane, somos pessoas assim, a gente gosta muito de ter esse contato com vocês, poder ajudar, conversar, bater um papo. Tem gente que nunca foi aluno da gente, a gente orienta em TCC, enfim, é a nossa paixão de vida, é o nosso motivo de fazer isso, tá? Então, mandem mensagem pra gente porque precisar. O pessoal da graduação aí que quer se aprofundar na área, quer fazer um trabalho sobre, por favor, me procurem nas redes sociais, procurem a professora, sigam a MLO, tá? Façam parte da nossa comunidade, aí vai ser muito bom receber vocês aí, tá? Todas as questões. Professor, muito obrigada. Doutor, muito obrigada. Doutora Eliane, muito obrigada. E esperamos uma próxima. A gente vai, já estamos seguindo, o pessoal vai seguir, vai querer o livro, né? Então, vamos lá para o sorteio. Tá legal. E novembro, não tendo Covid, a gente vai ter o nosso congresso em Recife, tá? Não sei se fica perto para vocês aí, se quiserem ir também participar. Se quiserem escrever artigo, mandar para a gente sempre publica um livro com os melhores artigos que a gente recebe. Vai ser até 9 de setembro a recepção desses artigos para a gente analisar, nossa comissão analisar. A gente publica no livro, tá? Então, para quem vai fazer concurso, para quem quer ter um Lattes bom, a publicação é muito interessante, tá? E a participação no congresso expondo também o seu artigo é muito interessante. Para comover a mãe, então, é maravilhoso levar a mãe lá para ver você falando, então é incrível. E Cosmélia, a Cosmélia vai estar com a coordenação aí em Maceió, tá? A gente está tentando... Carneiro falou que vai estar lá também. Vai, pô. Ele é a principal figura. E Dona Cosmélia vai estar desenvolvendo o MLOL em Maceió, tá? A gente está com planos de ter nossas primeiras turmas em Maceió. E eu adoro as praias de lá. E vou adorar estar aí com vocês também. Pessoal, muito obrigado por tudo. Depois, materiais sobre mediação marítima e portuária. Por favor. Por favor, porque eu pegando para passar, eu acabo estudando, eu acabo querendo passar legal o negócio, a gente cria uma relação legal, enfim. É isso que vale a nossa vida profissional, é dessa troca, tá? O conhecimento é sempre bom. Doutor, muito obrigada. Eu que agradeço. Doutora Eliane, tudo de bom e obrigada mesmo. Tchau, tchau, querida. Boa noite já. Tchau. E vai estar gravado, eu envio para vocês. Maravilha. Tchau.